Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial comigo, professor Luiz Adriano, para o nosso curso de Direito Empresarial, do curso de Direito da Universidade do Estado de Campos de Diamantino, Direito Empresarial 2, e nós estamos falando sobre as sociedades anônimas, né, as empresas por capital, dentre elas as sociedades anônimas, tá? E dentro das sociedades anônimas, hoje nós vamos abordar o tema lucros, né? Os lucros dentro das sociedades anônimas. Para isso, eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês, para que a gente possa abordar alguns aspectos bastante interessantes acerca da sociedade anônima. Vamos lá, então. Certo. Aula 5. Bom, aqui estamos nós. Aula 5, lucros nas sociedades anônimas. Bom, o lucro é o objetivo final de toda empresa, toda empresa privada, né, ou pública, ainda que seja, dentro do nosso sistema capitalista, né, desde que não seja uma empresa que não tem fins de ganho, né, fins lucrativos, todas as demais empresas, elas têm como estrutura, né, como objetivo de perseguição da sua atividade financeira ou de serviço ou administrativa, a obtenção de lucros, né, sempre resumindo os gastos e maximizando os lucros. O objetivo do sistema capitalista é gerar renda, é gerar lucro, gerar oportunidades, e com isso, obviamente, que todas as empresas desejam ganhar quanto mais, melhor. Falando aí das sociedades anônimas, e especificamente das sociedades por capitais, quando uma pessoa decide investir numa sociedade por capital, comprando, de repente, uma debênture, comprando uma ação dessa sociedade, né, adquirindo algum papel comercial, algum paper commerce, alguma coisa nesse sentido, ele está com o objetivo, necessariamente, né, com ânimos de lucrar, com o objetivo de obter alguma vantagem financeira, né? Então, o lucro, né, é o principal objetivo da sociedade anônima. Ela se justifica, né, justifica o seu trabalho, justifica as suas ações, a sua prestação de serviço, né, justifica o desempenho das suas atividades com o lucro. Então, se uma empresa está dando lucro, ela está bem no mercado. Se uma empresa gera percas, né, mais gastos do que lucro, ela não está bem no mercado. E isso vai, de acordo com o nosso mercado financeiro, isso vai mostrar a saúde financeira da sua empresa, tá? Então, nós estamos falando que o fim de toda sociedade anônima é a geração de riquezas, né? O fim é obtenção de lucro, né? Por isso, a gente pode analisar, né, de um aspecto teleológico aí, das companhias, analisando aí a lei da sociedade anônima, no artigo 206, inciso B dessa lei, que é a lei 6.404/76, e ela reza o seguinte, ó: dissolve-se a companhia, inciso 2, por decisão judicial, aí letra B, quando provado que não pode preencher o seu fim, que ela não pode alcançar lucro, né, em ação proposta por acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Então, aquele princípio, né, de extinção da sociedade em última ratio, que chama, aquele princípio ele se aplica aqui, por exemplo, né, que para se alcançar, né, uma liquidação, uma extinção, uma dissolução de uma sociedade anônima, por exemplo, promovida através de uma ação judicial, é necessário que esses acionistas que requerem essa dissolução da sociedade anônima provem em juízo, né, que esse fim, né, que esse lucro não alcançou 5% do seu capital social, né? Essa é uma das justificativas aí para a possibilidade de dissolução de uma sociedade anônima, tá? Então, quanto ao lucro, especificamente, né, nós podemos ver alguns conceitos a respeito de lucro, tá? Esse primeiro conceito aqui é um conceito de Sérgio, e ele diz que, analisando aí a finalidade, né, das sociedades anônimas e a expectativa de remuneração desses acionistas, ou seja, os acionistas só investem nas sociedades anônimas para terem um retorno financeiro. Se não houver possibilidade de um retorno financeiro, muito provavelmente, essa sociedade anônima não vai atrair o mercado de capitais e não vai
por conseguinte, poder capitalizar ou poder alcançar um número X de acionistas que possam investir nas suas ações, né? Então, no conceito de Sérgio, a obtenção de lucros constitui o próprio fim legal da sociedade anônima, né? E os resultados dessas operações devem ser distribuídos aos acionistas cujas contribuições em dinheiros ou em bens possibilitaram o desenvolvimento daquela atividade econômica. Aqui, Sérgio propõe uma possibilidade ou uma visão sobre a partilha do lucro, né? Ou o rateio dos lucros da sociedade anônima. Ele diz, ora, o objetivo de uma sociedade anônima é alcançar lucro, e nada mais justo que aqueles acionistas que permitiram, que possibilitaram, que calçaram a atividade, fornecendo dinheiro ou bens para que essa sociedade desempenhasse a sua atividade, que eles tenham um retorno disso através, né, da distribuição dos lucros da empresa, tá? Dessa forma, então, cabe aos acionistas determinada sociedade, dessa sociedade patrimonial, o direito de participação nos lucros da sociedade, que são auferidos, né, e que se tornam possíveis, né, de serem partilhados de duas formas, através do meio de pagamento de dividendos e também da participação no acervo social da sociedade, no caso da dissolução da sociedade. Então, são duas opções, né, ou através de dividendos, né, essa distribuição de lucros dá-se através dos dividendos, ou até mesmo com a inclusão desse acionista na participação do acervo social dessa empresa, num caso de dissolução da sociedade anônima, né? Sendo o caso de dissolução, por exemplo, residindo aí o capital social, esse acionista vai ter direito aí, né, à participação desses valores, tá? De fato, então, né, os lucros sociais aos quais os acionistas têm direito, tratam-se do lucro líquido, né, de determinada sociedade. E segundo o artigo 191 da Lei de Sociedade, né, por ações, esse lucro líquido aí, ele representa o exercício que remanescer, ou seja, aquilo que permanecer, que ficar, depois, né, de deduzidas as participações que estão descritas lá no 190 dessa mesma lei, tá? Ou seja, as participações estatutárias dos empregados, dos administradores, as partes beneficiárias, aquilo que for proposto ou que for prometido, né? Isso tudo vai ser participado aos acionistas, se for o caso desses acionistas, em havendo aí, no caso, uma dissolução dessa sociedade anônima, tá? Então, é perfeitamente possível que haja essa distribuição, né, esse rateio desses lucros, desde que haja essa dedução. Dizer o seguinte, o lucro diz respeito ao valor líquido, àquilo que foi de fato, que ficou, que permaneceu acerca dos bens da empresa. Então, é aquele caso em que a empresa possui, por exemplo, 1 milhão, né, em patrimônio, mas tem lá 700, 800 mil de dívidas, né, de participação de empregados, de administradores, de partes beneficiárias, etc. e tal. Desse valor tem que ser deduzido, né, o valor das responsabilidades da sociedade anônima e somente após que a gente vai ter aí, no caso, a possibilidade do rateio do lucro líquido, tá? Então, após a determinação do lucro, né, depois de subtraída essa divisão, né, esse valor de lucros aí, que vai ser possível, então, a administração da companhia propor em Assembleia Geral ordinária, né, essa distinção, se ele vai dividir os lucros entre os acionistas ou se ele vai, ao invés de dividir os lucros entre os acionistas, dar na mão dos acionistas esse lucro, se eles vão também incorporar, de repente, né, aos negócios da própria empresa, ou seja, recapitalizar os valores ao capital social da empresa ou investir dentro da própria empresa, tá? E aí a gente pode fazer, então, uma análise, né, do quadro societário da empresa de capital aberto no Brasil, segundo os dados que foram fornecidos agora em 2020, tá? Esses dados aqui, eles estão disponíveis no site da CNN Brasil, né? São dados de 2021, mas relacionados especificamente aos relatórios de 2020. No ano de 2020, o lucro das empresas de capital aberto no Brasil aumentou 102%,
né, 102,9%, quase 103%, né, em relação ao mesmo trimestre, ao quarto trimestre de 2019. Todavia, isso ainda representa 40% menos do que o ano de 2018, né, principalmente pelo fato de que o ano de 2019 foi o principal ano que sofreu os impactos relacionados à pandemia do coronavírus no Brasil e que fez com que os ganhos dessas empresas despencassem, né, a sua expectativa de lucro, tá? Ou seja, a pandemia puxou, né, essa expectativa de lucro nas empresas de sociedade de capital aberto no Brasil. Todavia, o ano de 2020 ainda representa, né, o grande suspiro de reviver, né, dessas empresas, né, o grande ressurgimento, né, dessas empresas aí, com força total, né, elevando a economia do país, né, puxando a economia do país. Analisando em números, então, segundo esse estudo da CNN, o lucro líquido dessas companhias, somados todos eles no Brasil, as sociedades anônimas e as companhias especificamente de capital aberto, né, elas representaram 62,1 bilhões de reais no último trimestre de 2019, tá? No último trimestre. No último trimestre de 2020, né? Para o levantamento, eles consideraram aí os dados de 254 empresas, comparando 2020 com 2019, o último trimestre. Então, esse 62,1 bi foi relacionado ao último trimestre de 2020. Já a receita líquida, né, dessas empresas, elas representaram 543 bilhões no mesmo período, ou seja, um valor 19,8% maior que 2019. Olha só, a receita líquida, né, das empresas, 543 bi. O lucro líquido, 62 bi. Ou seja, 490 e tantos bilhões foram transitórios aí, dizem respeito aos custos efetivos da prestação de serviço, do desenvolvimento da atividade, né, das despesas da empresa, das responsabilidades com os funcionários, enfim, estatutária, etc. e tal. E aí eu trago ainda esse último quadro que mostra as 20 empresas mais lucrativas no Brasil, né, com capital aberto, as que mais lucraram no ano de 2020, tá? Dessas empresas aí nós temos em primeiro lugar a Vale do Brasil, que lucrou 26,71 bilhões de reais. Em segundo lugar, o Itaú Unibanco, com 18,9 bilhões de reais. Bradesco, em terceiro lugar. Santander, Banco do Brasil. Olha só, nós temos aí uma empresa mineradora, em primeiro lugar, com 26 bi. E aí nós temos 1, 2, 3, 4 bancos, né? Em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, respectivamente. 18, com 16, com 13, com 12. Né? Juntos, eles representam quase toda a diferença aí de lucro, né, de capital aberto aí que aconteceu no Brasil. Somando o capital dos bancos, com toda certeza, eles representam a maior parte, né, a maior parcela. Além disso, nós temos a Ambev, que é a empresa de cerveja, Petrobras, petróleo, telecomunicações, nós temos a Eletrobras e a Telef, alimentos, temos a JBS, que teve um lucro de 4,59 bi, um lucro gigante ainda. BG Pactual é outro banco, né, também. BB Seguridade também é uma ramificação do banco. Enfim, por fim, a Marfrig ali com 3,3 bi. Né? Então, essas representações aqui, elas mostram a realidade de 2020 das empresas de capital aberto no Brasil. E os maiores lucros líquidos que aconteceram na Bolsa, né, os 10 maiores lucros líquidos da Bolsa de Valores que já aconteceram. Claro, não são todos de 2020 e 2019. Esse é o rol, né, o ranking dos maiores. E aí nós temos, em primeiro lugar, né, no ano de 2020, foi o maior lucro líquido, que foi a Petrobras, 59,89 bi. Ou seja, quando estourou, né, o esquema do mensalão, as ações da Petrobras despencaram. Era a hora de comprar muita ação, porque depois elas se reergueram, né? E 2020 foi o ano de reerguer a Petrobras. E isso gerou um lucro líquido aí, ó, de 59,89 bilhões de reais. Ou seja, muita gente ganhou dinheiro, né? Bom, esses são os cenários aí atuais, né, dos lucros nas sociedades anônimas no Brasil, tá? Agora nós vamos ver, então, também, né, a reserva de capital e a outra matéria da nossa disciplina. Encerrar a gravação.